A gente parou a nossa discussão, né, sobre, e hoje a gente termina o ponto 3 e vai para o ponto 4 do programa, que eu pretendo terminar na quarta-feira que vem. A gente fala dos princípios fundamentais, não é isso? E na aula passada a gente terminou falando do princípio da ofensividade. Eu dei até esse exemplo, não é? Relacionado ao porte de drogas para consumo próprio. A gente teve uma discussão sobre isso. Perceberam que o Dr. Galvez retomou de alguma forma essa discussão sobre ofensividade quando trabalhava com os fundamentos filosóficos da intervenção penal, não é? E ele, acho que ficou claro a vocês, ele dizia a exigência deste princípio da ofensividade faz sentido num cenário democrático em que eu adote para o direito penal a função de proteção de interesses sociais fundamentais, de proteção de bens jurídicos, não é? E aí, nesse cenário, então, né, a partir desses fundamentos políticos, faz todo sentido exigir a ofensividade, exigir que a descrição do crime pelo legislador e a sua análise pelo juiz sempre seja a de uma conduta que ofenda, ataque um interesse social fundamental, né, que a gente chama de bem jurídico. E o Dr. Galvez falava ontem, isso já não faz sentido em outro cenário político, né, e ele trabalhou com um exemplo nazista. Ele falou num cenário político em que eu entenda que a função do direito penal não é proteger interesses sociais fundamentais, mas é a função de proteger uma comunidade no sentido orgânico. No caso nazista, a comunidade do povo alemão. É assim que se tem a tradução da expressão alemã. E aí ele dizia, nesse cenário político, em que o que importava era a comunidade do povo alemão, o crime não vai mais significar a ofensa ao interesse social fundamental, então a noção de ofensividade desaparece. Esse não é mais um princípio, né, naquele contexto, e em seu lugar aparece como conteúdo do crime a violação de um dever, né, de um dever para com a comunidade, né? Um dever de fidelidade. Acontece um processo de eticização do direito penal. Então, aqui, né? O crime se revelava como um comportamento infiel à comunidade, no sentido orgânico do povo alemão. O Dr. Galvez também mostrou para vocês que esse tipo de raciocínio de crime como dever não é um raciocínio historicamente passado exclusivamente, mas temos autores que atualmente pregam isso. Né? O crime como violação de um dever e não o crime como um ataque a um bem jurídico. E nessa perspectiva de crime de violação de um dever, a ofensividade perde seu sentido de ser, né? O que se torna muito perigoso, como ele dizia, né? Porque isso possibilita uma intervenção sempre mais autoritária, né? A violação de deveres. Que deveres são esses? Deveres éticos? Não, deveres éticos que são reconhecidos juridicamente, mas quem faz esse reconhecimento jurídico? Não é? E a imposição de deveres tende a ser cada vez mais inflacionária, o que nos torna potencialmente mais delinquentes, nesse sentido normativista, eu diria. E, então perceberam, eu estou fazendo um link da discussão de hoje com a discussão que vocês tiveram ontem. Sobre a ofensividade, espero que vocês tenham entendido tudo do princípio e que assim a gente possa passar ao princípio seguinte, que olha lá, nos parece uma obviedade. A professora, realmente a gente precisa falar disso? Não é o caso só de anotar, né, ou digitar esse princípio e a gente entende como princípio dado, porque é óbvio, né? Princípio da humanidade das penas. A gente já lia isso no Beccaria, professor. Né? A origem do princípio da humanidade das penas remonta ao iluminismo. Né? E aquela ideia de que a intervenção do Estado só se faz justificada quando ela tem uma utilidade social. E não tem utilidade social nenhuma impor uma pena cruel a ninguém. Né? A crueldade não traz um resultado social positivo. A crueldade é só uma crueldade. Justamente por conta dessa demanda inicial do iluminismo, que veja, que claro, de um lado a gente tem a ideia da utilidade, mas de outro lado, intrinsecamente, a gente tem a exigência de respeito humano, né? De respeito ao ser humano como pessoa dotada de dignidade.
Esse é o grande fundamento, eu diria, o fundamento inegociável do princípio da humanidade das penas. Então, ainda que fosse útil as penas serem desumanas, isso desatende a dignidade humana. Isso não é objeto de negociação. E essa demanda não é contemporânea, né? É do iluminismo. Bom, o que isso trouxe? Trouxe um processo gradativo de humanização da intervenção penal. Então, é claro que foram desaparecendo, historicamente, as penas que eram as penas essenciais do direito penal. Né? Todo mundo pensa em direito penal como pena privativa de liberdade hoje, não é? Isso é do século XIX só. O direito penal, historicamente, é conformado por penas corporais. Essa é a essência histórica do direito penal. Mas essas penas foram desaparecendo. Né? O castigo sobre o corpo do condenado. Assim como foi desaparecendo o extremo da pena corporal, que é a pena capital, né? Que é o castigo extremo sobre o corpo do condenado, retiro a vida do condenado. E essas penas foram desaparecendo, sendo substituídas por outras. Né? A pena de morte, eu já contei isso alguma vez para vocês, foi desaparecendo gradativamente. Então, a execução como espetáculo público foi suprimida. Né? Depois se pensou na humanização, entre aspas, da execução, né? Como se pudesse considerar humana, né? A morte institucionalizada de alguém, mas foram se mudando os meios de execução para se tornar essa pena mais humana. Nesse estágio estão vários estados dos Estados Unidos hoje. Né? Se discute nos tribunais respectivos, por exemplo, se a injeção letal causa sofrimento, se ela é cruel ou não. Claro que o choque elétrico, né, não preciso mostrar um filme para vocês intuírem que é bastante cruel, né? Um meio de matar alguém bastante cruel, e por isso a substituição pela injeção letal. E hoje a discussão em vários estados americanos é se isso é cruel ou não. Mas esse é um estágio histórico de humanização das penas, que para muitos outros elementos já é ultrapassado. Né? Depois desse processo de humanização da execução, digamos assim, a pena de morte foi sendo substituída por outras, né? Abolida mesmo de ordenamentos jurídicos. Primeiro ela deixava de ser aplicada pelo juiz, mesmo estando contida numa norma, e finalmente se chega à abolição total, né? A retirada dessas normas penais. O Brasil chega a esse momento, né? Nós temos uma vedação constitucional à pena de morte. Já falei que nós temos uma exceção também constitucional, no segundo semestre a gente vai discutir mais profundamente sobre isso, mas isso tudo vem desse processo, né, de humanização, advém deste princípio fundamental, só que não se encerra aí. Quando a gente fala de humanidade das penas, eu não estou falando só de pena corporal, de pena cruel, degradante, pena de morte. A gente tem que falar também da pena privativa de liberdade. Em primeiro lugar, porque não sei se parece humano para vocês prender alguém, né? O direito penal não é muito humano, não, né? Porque a pena privativa de liberdade parece bastante dramática, não é? Para o indivíduo. Porque isso é assim, há que ficar claro desde já na cabeça de vocês, a partir deste momento, que a pena privativa de liberdade não é a pena por excelência do direito penal. Não tem que ser a pena principal do direito penal, mas tem que funcionar como último recurso dentro do último recurso que é o direito penal, como instrumento de controle social. O que isso significa dizer? Que o direito penal tem que priorizar na aplicação das penas outras penas que não a pena privativa de liberdade, que se revela menos humana. Sim ou não? Então a gente vai aprender no segundo semestre várias modalidades de pena e vai ver que a pena privativa de liberdade não tem que ser a regra geral em matéria penal, mas sim a exceção. Basta isso? Não. Quando a gente fala da pena privativa de liberdade e no princípio fundamental de humanidade das penas, a gente tem que pensar no cumprimento dessa pena privativa de liberdade excepcionalmente imposta. Excepcionalmente imposta porque imposta só nos casos de extrema necessidade. Nos outros não precisa. E quando ela é necessária, se é que se acredita na sua necessidade, como é que ela se cumpre? Segundo o princípio da humanidade das penas, privar alguém de sua liberdade tem que significar exclusivamente privar alguém de sua liberdade.
Não mais do que isso. Eu não tenho que ser cruel com o preso. Ele não precisa ficar sem comida, sem remédio, sem lugar para dormir. Ele não precisa ser torturado. Ele permanece uma pessoa a ser respeitada em seus direitos. Tantos que ele tem. Agora, esse princípio deixa de ser óbvio para vocês. Por que deixa de ser óbvio para vocês? Diante da realidade. Da nossa realidade. Porque ele parece um princípio absolutamente violado. Né? E se diz que essa violação da humanidade das penas no nosso sistema penitenciário decorre de uma falência do sistema. Né? A gente ouve muito isso. O sistema está falido, está colapsado. E ainda mais no cenário de crise econômica, o Estado não tem condição de arcar com melhores condições no cárcere. Tem tanta coisa acontecendo, né, no país, quando a gente tiver melhores condições, e o Estado, claro que vai investindo, né, em áreas específicas, quando der para olhar um pouquinho melhor essa área, a gente investe um pouco melhor e a coisa funciona mais. Essa é a questão de falência do sistema prisional? Não, isso é uma falácia. Né? Essa argumentação é retórica. Por quê? Porque é uma argumentação que não permite contra-argumentação. Né? Porque ela se mostra dentro de um conformismo. Bom, quem vai negar que o nosso Estado tem recursos limitados? Quem vai negar que o sistema, só olhar para ele, está falido? O problema não é esse. O problema é outro. O problema é um problema ideológico, de interesse político. Então por que o sistema está falido? Porque o interesse é que ele esteja falido. E é por isso que nenhum dos senhores eu vi nas ruas se manifestando contra as condições desumanas do sistema penitenciário. Ou vocês costumam se manifestar sobre isso? Sabe essas conversas que vocês têm nas redes sociais de vocês? Ficam discutindo muito sobre isso? Sobre os ratos, eu estou falando dos animais menores que a gente encontra nos cárceres que fiscalizam. Os ratos passando em cima dos presos? Vocês estão preocupados com isso? É o contrário. Quando isso passa, né, como notícia, a sociedade aplaude. Não porque seja malvada, e todos nós somos a sociedade, mas porque a sociedade entende que essa é a retribuição devida ao delinquente. Né? É um mal que se devolve a ele, a partir do mal que ele cometeu. Sim ou não? Essa é a ideologia. E se isso é assim, a pena privativa de liberdade parece que deve ser cruel. Parece que é acertado que a pessoa tome banho frio, não tenha água quente dentro do presídio, não tenha papel higiênico, sabonete, colchão. Ele tem que sofrer. Não é essa a ideologia? Isso não tem nada a ver com a humanidade das penas, vocês percebem? Isso viola completamente o princípio da humanidade das penas. Digo mais, essa violação, né, clara, ideologicamente orientada pelo próprio Estado, traz resultados que são contrários aos resultados ideologicamente esperados. Quando o Estado se volta ao passado, então ele olha para o passado, que foi o delito cometido, e fala, eu vou responder com o mesmo mal, o que isso representa para a sociedade? De forma imediata, pode representar um alívio no sentido de vingança. E nós lidamos com esses sentimentos primitivos, a gente já falou sobre isso. Não é? Então a gente olha uma cena dessa na televisão e fala, que bom, né? Porque esse sujeito que está ali com o rato passando em cima dele, ele é um delinquente. Mereceu. Não é isso? Quer dizer, mas o que isso gera como consequência positiva para a sociedade? Pois não. Hoje existe algum exemplo de país que segue a risca esse princípio? Muito. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu fui membro do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária por vários anos e por isso eu fiscalizava os presídios de São Paulo e como professora eu tive a oportunidade de conhecer várias unidades prisionais em outros países. E isso me ensinou muita coisa, né? E me fez ver muita coisa. Então, por exemplo, perto de Madrid existe um presídio que chama Topas. É um presídio interessante porque é um presídio destinado a estrangeiros, não a espanhóis. Lá existem mais de 2.000 pessoas hoje presas. E quando eu fui visitar esse presídio pela primeira vez, o diretor do presídio foi muito bacana comigo, ele foi muito honesto. Ele falou, olha, a senhora é uma professora,
a senhora vem aqui com fins científicos, eu sou um funcionário público, e eu vou dizer à senhora que aqui existem 30 brasileiros presos, por os mais diversos delitos que cometeram aqui na Espanha. E eu vou deixar a senhora conversar com eles, sozinha. Então a senhora vai poder entrevistar um por um, sem a presença de nenhum funcionário do presídio e sem ser gravada. Isso vai permitir a senhora conhecer a realidade do presídio sem a nossa influência. Claro, porque se tivesse o diretor atrás na entrevista, o preso ia adotar um discurso construído, né, politicamente correto. Eu achei extraordinária essa possibilidade que me foi dada pelo diretor. E fui, então, entrevistar cada um dos 30 brasileiros presos. E perguntava as mesmas coisas a todos. Qual o tamanho da tua pena? Como é que você está sentindo o cumprimento da sua pena? Quais são suas reclamações? Todos, dos 30, todos choraram. Todos. Todos reclamaram que a pena era muito dura e que eles iam ter muitos anos para cumprir. Mas só. Eu pegava, não, eu estou perguntando outra coisa. Como é que a comida aqui? Ah, é muito boa. E os funcionários, como é que te tratam? Muito bem. Não acredito. Você não é xingado, você não é maltratado? Todos eles me falaram, não, nem pensar. E eu dizia, mas você não está sendo filmado, o seu nome não vai ser registrado, eu não estou escrevendo nada, eu só estou te ouvindo, pode falar a verdade. Eles me diziam, professora, se algum funcionário tratar a gente mal, ele é demitido imediatamente, porque a gente reclama. Não existe isso aqui. Interessante, né? Bom, e aí eu fui fazendo a visita ao presídio. Os primeiros 5 minutos de visita, eu confesso a vocês que eu me senti absolutamente insegura, né? Porque imaginei um universo de 2.000 pessoas e no momento em que eu cheguei no cárcere, era um momento de portas abertas das celas, então eles estavam no pátio, né? E eu fiquei tensa porque eu entrei e estava todo mundo ali e eu falei para o diretor que estava do meu lado, pera um pouquinho, como é que eu sei reconhecer quem é preso ou quem é funcionário? E ele olhou para mim e falou, mas é óbvio, quem é funcionário está de uniforme. Por que eu fiquei inseguro? Porque estava todo mundo assim. E aqui nos cárceres que eu vou, todos os presos são uniformizados. E o diretor me olhava e ele falava, não, é claro, os funcionários são uniformizados. É claro que isso é óbvio. Por que isso é óbvio? Porque eu não preciso uniformizar os presos. Mais do que isso, na medida em que eu uniformizo o preso, eu retiro a individualidade de cada um. Imaginem se na São Francisco houvesse um uniforme. Vocês têm trauma de uniforme, não tem? Vem de colégio esse trauma, né? Vários de vocês já lutaram contra, eu já sei disso. Não precisa me contar. Por que vocês lutavam contra? Ou têm traumas? Porque aquilo retirava a individualidade de cada um de vocês. Sim ou não? Contrariava a manifestação de personalidade de cada um de vocês. E por que eu preciso fazer isso com o preso? Por que eu preciso raspar o seu cabelo e fornecer e obrigar a usar a mesma camiseta branca e calça, sei lá, khaki, aí tem vários tons possíveis, laranja. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso identificar os funcionários. E só. Eu posso deixar e devo deixar que cada um dos internos mantenha a sua individualidade. Isso faz mal? Não, isso faz bem para cada um deles. Porque na medida em que eu estou retirando eles da sociedade, eu já estou dessocializando essas pessoas. Então, que eu preserve pelo menos esses traços de individualidade, que não são nocivos. Cada um tem um estilo de se vestir, de arrumar o cabelo, ou de não arrumar o cabelo. É claro que há regras mínimas. Assim como ninguém está aqui pelado assistindo a aula, né, no presídio também ninguém está passeando pelado. Regras mínimas de higiene, né, de apresentação. Né, vocês não vêm de cueca, né, ou de lingerie assistir a aula, no presídio também não, ali. Mas só isso. Só isso. Usa calça jeans, usa tênis, usa sapato, usa camisa, camiseta, regata. Tanto faz. Cada um é cada um. E aí eu pergunto, e fica com um primeiro questionamento na minha cabeça. Quer dizer, veja a diferença no tratamento. Como esse é um tratamento mais humano. Pergunto, quanto isso custa ao sistema? Muito menos do que o sistema atualmente gasta. Porque hoje o Estado tem que comprar milhares de uniformes. Ele gastaria menos de 1/10 disso se uniformizasse os seus agentes, e não os internos. Então aquele discurso de sistema falido não funciona. Sim ou não? A questão é de interesse político, não um discurso de orçamento e ver se vai caber ou não vai caber. Pois não. Mas, por exemplo, no caso de uma fuga, não seria mais fácil identificar um preso que fugiu da cadeia se ele tivesse... Ah, bom, eu tenho que identificar nos casos de fuga.
é dizer, primeiro que, né, nos casos de fuga tem formas e formas de fugir. Quantos são os casos de fuga? Aliás, eu perguntei isso para o diretor lá do presídio, e ele falou, olha, há muitos anos, né, não só na minha gestão, mas nas passadas, a gente não tem notícia. Quer dizer, por outros fatores, que não tem nada a ver com... Então, o uniforme não é o problema, quer dizer, não está vinculado a ameaças de fuga. Até porque eu fujo de vários jeitos. Né? E imagine-se privados da liberdade e a criatividade que vocês desenvolvem, né, para várias questões, inclusive esta. Então, percebe que esse discurso é um discurso de pretenso benefício eventual futuro que gera um malefício gigantesco. Mas aí eu segui com a minha visita. E aí eu visitei as instalações do presídio. A cozinha, e aí os próprios internos fazendo comida. Uma rádio que eles mesmos desenvolviam, obrigada. Um ginásio esportivo, cujo responsável era um brasileiro, inclusive. Muito simpático, que era o personal trainer dos outros, ele que indicava os treinamentos, enfim, e gerenciava, digamos assim, as várias atividades esportivas que aconteciam. As celas, e aí passei por uns salões, por uma estrutura assim, de salas menores, né, um quarto desse, cada uma um sexto desse aqui, cada uma, no momento em que estavam em cada uma dessas salas, vários internos em círculo, assim, sentados, né, conversando. E eu disse para o diretor, o que está acontecendo? Aí ele falou, esse é o dia da semana que eles têm terapia. Eu falei, quê? Terapia por quê? Ele parou, me olhou e falou, porque eles estão presos. Eu me senti idiota de novo. Né? Dizer, nada mais natural, sim ou não? Ou vocês acham que não perturba mentalmente alguém o fato de estar preso? Eles estavam fazendo terapia. E aí, quando você vem ao Brasil e fala isso, as pessoas estão risando. Vai dizer que a gente vai pagar terapia para bandido agora? Ou vai dar ginásio esportivo para bandido fazer atividade física? Não é esse o discurso? O discurso, e isso é baseado, intuitivamente ainda que seja, numa tese criminológica americana, de que o cárcere nunca pode ser melhor do que fora do cárcere. Então, nunca um delinquente pode ter condições melhores do que outras pessoas da sociedade teriam. Como se o delinquente com condições melhores escolhesse, então, estar preso, né? Achasse melhor estar preso. Primeiro que ninguém acha melhor estar preso. Nem que se estar preso seja no castelo da Suíça. Né? Porque é estar preso, é não ter a liberdade. Isso é péssimo em qualquer condição. Mas o fato é, com base neste raciocínio de que o delinquente tem que sofrer como ele não sofreria se não fosse delinquente, nós temos esse tipo de tratamento desumano e parece ilógico projetar um discurso de respeito e dignidade dentro do cárcere. Ontem esteve aqui com vocês, embora não tenha podido falar ainda, mas vocês vão conversar bastante com ele, um dos monitores, que é o Patrick. O Patrick é defensor público, eu tinha contado para vocês ontem, e ele foi, até pouquíssimo tempo atrás, o chefe do Núcleo de Situação Carcerária aqui de São Paulo. Era o defensor responsável, então, por toda a fiscalização no cárcere em São Paulo. E quantas vezes o Patrick promoveu ações e audiências públicas para discutir a situação carcerária em São Paulo. E quantas vezes ele ouviu de não só agentes políticos e da administração, mas de juízes e desembargadores que era um absurdo o que ele estava pedindo. E um desembargador, uma vez, isso foi gravado, falava para ele, você vem aqui me dizer que eu tenho que obrigar o Estado a dar sabonete para preso? A dar papel higiênico para ladrão? Faça meu favor, o desembargador dizia. Senhores, o que é isso? Que discurso é esse? Percebam que esse é um discurso do Estado. Que discurso é esse? A que isso leva? Voltando à minha pergunta inicial. A desumanidade das penas se leva a quê? Tem alguma utilidade social? E percebam, meu discurso não é bonzinho, meu discurso é de eficiência. Revela um Estado respeitável e presente? Não.
revelam um Estado mais forte? Eu falei para vocês, todos os brasileiros que eu entrevistei choraram e muito na minha frente, morrendo de medo do Estado espanhol. Ninguém estava falando, não, aqui eu me acho num hotel 5 estrelas, eu sou um privilegiado porque eu vou na... Ninguém falava isso, todos eles choraram na minha frente. Morrendo de medo do Estado, entendendo o efeito da intervenção penal. Os nossos entendem o efeito da intervenção penal, eles acham o Estado brasileiro forte, o Estado brasileiro é omisso. E isso gera um problemão. Quando o Estado brasileiro fecha os olhos ao cárcere, e é essa a mensagem, dizer, cometeu o crime, esquece, se vira. Quando terminar a tua pena, eu te solto. Antes disso, fica aí dentro, se vira. Essa mensagem é forte? Não. Essa mensagem omissa abre um espaço importante. E que logo é ocupado de forma indevida e ilícita por outras pessoas. Imagine-se presos agora. Não me importa o motivo. Estão cumprindo pena. Chegaram no presídio, o que vocês vão fazer? Bom, estratégias de sobrevivência, né, professor? Em primeiro lugar, eu vou ter que conversar com as pessoas da minha cela ali, né? Então, cada preso tem a sua cela, que divide com outras X pessoas. E isso no Brasil pode variar de 6 até 60, para o mesmo espaço físico. Depois eu vou mostrar fotos para vocês no segundo semestre de algumas celas. Então, vocês vão ter que conviver, né? Então, vocês chegam lá, seu preço, tudo bem, eu sou fulano de tal, eu sou novo. Eu vou falar, onde eu vou dormir? No teto. Como assim? É verdade, no teto, não tem. A gente já está ocupando tudo aqui, se vira, você é novo. Ah, tá bom. Outra pergunta, eu sou hipertensa? Como é que eu faço? Para quem que eu peço o remédio? Vocês que são veteranos, me ajudem aí. E os veteranos dizem, se vira. Porque aqui eles não dão não. Às vezes até dão. Mas eles alegam que não tem dinheiro. Então eles vão atendendo o que é mais necessário. Então, a gente te aconselha a pedir para a família que vem te visitar. Quando a família vem, eles trazem o remédio para você. Não, mas eu sou mulher. E vocês sabiam que mulher presa não recebe presídio? Porque a sociedade é machista. Um homem delinquente é estigmatizado. Uma mulher delinquente? Vocês já pararam para pensar nisso? Sociedade machista? Aquela figura iluminada do lar, não é? Projetada divinamente para ter filhos. Cometeu um crime? Isso é intolerável. A mãe de uma condenada não vai visitar. Nem a própria mãe. Elas não recebem visita. Bom, então quem que vai me trazer o remédio? Eu não tenho família, desculpa. Ah, vamos. Ferrou, né? Se vira aí. E agora? O que a gente faz? Se põe no meu lugar, vai. O que vocês fazem? Não sabem, né? Vocês estão aterrorizados, não estão? Aí chega alguém embaixo, assim, no ombro de vocês e fala assim, então, tudo bem? Meu nome é fulano. E você vê que a gente é órfão aqui, né? A sociedade não quer a gente. Aliás, a sociedade quer ver a gente morto. É esse o tratamento. É de propósito isso. Só que tem gente aqui que quer te ajudar. Você precisa de remédio? A gente paga. Você não recebe visita, tua mãe mora 800 quilômetros, a gente freta um ônibus. Você tem filho que está sozinho em casa porque você foi preso? A gente paga um dinheirinho por mês. No Dia das Crianças, a gente vai dar um brinquedo para ele. Gostaram desse discurso? Aderem ou não? Porque é um discurso de facção criminosa. Claro que é falacioso. Mas esse discurso de irmandade cabe muito bem no espaço vazio que o Estado deixa. E eu pergunto, então, a vocês, quem dentro do sistema carcerário não adere a um grupo criminoso? É uma questão de sobrevivência. Praticamente todos os presídios de São Paulo hoje são controlados por grupos criminosos. E aí só varia o nome do grupo. Nós temos atualmente 6 grupos, vai? Principais e 2 mais poderosos entre esses 6. E todas as unidades prisionais são controladas por algum grupo, dentro do que a gente chama de fenômeno de autogoverno. E o Estado não quer saber. É para dane-se, se virem aí dentro. Não quero saber. Tem grupo criminoso, boa sorte, fica aí. Quer dizer, que Estado é esse, senhores? Esse é um Estado forte? O que eu estou fazendo? Eu estou promovendo a criminalidade. Mais do que isso, quando a sociedade desumaniza e o Estado desumaniza o indivíduo encarcerado, ele esquece, e a sociedade não consegue enxergar, que a pena acaba. Senhores, a pena acaba. E se a pena acaba, o indivíduo volta.
E eu pergunto a vocês, quem volta? Ou quem a gente quer que volte? Porque se eu promovo a desumanização da pessoa, quem vai voltar para a sociedade não é alguém mais humano. É este produto desse processo de desumanização e desse processo de polarização. Qual é o processo de polarização? Existe a sociedade do bem, que somos nós, e existem os bandidos, que não são sociedade e que não merecem ser tratados como sociedade. E aí, quando eles voltam, senhores, eles voltam para a sociedade, eles falam, eu não sou vocês. E eles falam isso pra gente quando a gente visita o cárcere. Eles falam, vocês, eu sou bandido. Acabou. O que eu quero como consequência disso? Ou o que eu atinjo como consequência disso? Reincidência. Mais crimes. Então, para que serviu tudo isso? Todo esse processo degradante promovido? Para gerar mais crimes. E aí eu, como juíza, julgando esses indivíduos que cometem delito, eu tenho certeza que o sujeito veio, condenei, daqui a 5 anos, quando ele terminar de cumprir pena, ele vai aparecer de novo na minha vara, contra o crime que cometeu. Aí eu condeno de novo. Aí ele cumpre a pena, e depois de alguns anos ele volta lá, cometeu outro crime, fala, de novo, poxa. E eu fico enxugando gelo. Para que serve, então, ser juíza? Para que serve punir as pessoas? É para isso? Porque é isso que acontece. E percebam, tudo isso fruto da violação do princípio da humanidade das penas. Então vocês percebem que a defesa desse princípio, claro, além de ser a defesa da pessoa, da dignidade humana, é uma defesa racional, inteligente, é uma defesa de toda a sociedade. Porque a pena acaba. E eu tenho que pensar quem eu quero que volte. Se eu crio alguém desumano, o que eu espero dele depois? Dizer, mas esse sujeito, olha só, o que se pode esperar? É um delinquente mesmo, é um depravado, é um degradado, um sujeito agressivo, violento. Puxa, bom dia, né? É que ele dormiu amarrado durante 5 anos. Ele comeu comida podre, ele tomou banho gelado. Ele dormia com um rato em cima dele. É isso? Esse é um estado forte? Então, quando você fala, existem unidades diferentes? No Brasil também, sim, existem. Os projetos piloto, né? E sabe o que acontece quando a gente tem a obediência ao princípio da humanidade das penas? A reincidência faz isso. As taxas de reincidência que variam entre 60% e 80% em geral, com pena privativa de liberdade, nesse tipo de estabelecimento chega a 20%, às vezes menos. Puxa! Então, tem uma diferença importante, né? Tem uma diferença importante. Então, esse discurso de falência do sistema, esse discurso de que preso merece menos do que o resto da sociedade, é um discurso retórico e é um discurso que dá errado. Perceberam? Que leva a consequências nefastas da sociedade. E o problema é quando o próprio Estado adota esse discurso. E eu pergunto a vocês, o que custaria ao Estado dar um tratamento mais humano? O Estado não tem dinheiro para isso. Um tratamento mais humano começa no tratamento pessoal. Visitem o cárcere comigo. A gente entra lá e o sujeito, eu já falei, tem que olhar para baixo com as mãos para trás. Se ele olha para vocês, vem um agente e fala, ladrão, abaixa a cabeça. Olha para lá, não olha para ela. O que é isso? O que é isso? Ele tem nome. Por que ele não pode olhar? Por que ele não pode conversar com as pessoas? E o que eu vi na Espanha, e insistindo muito, repito, eu cheguei a ser grosseira com alguns internos, falando, você está mentindo para mim, me fala a verdade. O que acontece aqui? E eles falaram, eu sou muito bem tratado. O agente que faz a segurança me chama pelo meu nome. Ele come a comida que eu faço. É um cara muito legal, inclusive. É difícil? Isso implica um gasto para o Estado? Isso é um treinamento. Só que esse treinamento passa por uma mudança de ideologia, porque o Estado treina os seus agentes a serem assim. Os agentes não são malvados, coitados. Os agentes também são reféns desse sistema. Porque eles também estão ali numa bomba relógio, morrendo de medo do que vai acontecer com eles. Porque eles percebem que o sistema é um sistema muito agressivo, uma agressividade muito latente. Porque tudo é violento. E um dia essa violência explode na mão deles.
Então não é que eles sejam malvadinhos e queiram tratar assim mal as pessoas. Mas eu tenho que promover um treinamento de humanidade. De novo, isso não é ser bonzinho, não é ser anárquico, não é ser nada. Isso é ser Estado, isso é reconhecer a pessoa como pessoa dentro de um Estado democrático. Entenderam agora a importância do princípio da humanidade das penas? Né? Como ele não é tão óbvio como deveria ser? E os custos que implica a não obediência ao princípio da humanidade das penas? Não só custos individuais, mas custos sociais. Próximo princípio. Da ressocialização. Vocês tinham levantado a mão enquanto alguém queria falar alguma coisa? Tinham duas mãos levantadas enquanto eu continuei falando. Alguém lá atrás? Eu queria saber se existe uma desculpa oficial. Uma o quê? Uma desculpa oficial para isso. Dois tipos de desculpa, que não são desculpa. Né? Uma é uma desculpa da questão caótica. Mas, por exemplo, dos uniformes, existe uma... Ordem e disciplina. Eu já contei a vocês também, isso é impressionante. Até pouquíssimo tempo atrás, a educação dentro do... Porque, claro, o direito à educação é um direito que persiste. Né? A pessoa não é privada do direito à educação porque está presa. Ela só está presa. Ela foi privada da sua liberdade. Como é que eu promovo a educação dentro do cárcere? Tem escola, sabia? Dentro do cárcere? Tem aula. Quem administrava o sistema educacional dentro do cárcere? Vocês vão falar, bom, a Secretaria de Educação. Não. A Secretaria de Administração Penitenciária administrava, até pouquíssimo tempo atrás. Como é que funciona em muitos cárceres? E aí não digo que é risível porque é horrível. Então você tem as cadeirinhas, grades e o professor. Né? Muitas vezes o professor é um interno, que funciona como um monitor, porque ele tem algum conhecimento um pouco melhor que os outros, ele funciona como um professor. Ele tem as grades e os aluninhos ali. E você fala, por que a grade? Ah, é uma questão de segurança. Imagina que você não vai colocar professor, não é, do sistema público aqui dentro com bandido, coitados. Eles não conseguem dar aula, eles têm medo. Então a gente põe grade. Você pergunta, quantos ataques houve dentro da escola aqui? Não, nunca houve. Por que a grade? É uma questão de ordem e disciplina. Mas a gente está falando de educação. E o processo educativo não é esse. Ou não pode ser esse? Está errado. Não, mas é que a ideologia predominante é de segurança aqui dentro. Mas segurança há. Nunca vi, em todos os meus anos de direito penal, um interno que tenha atacado um professor durante uma aula dentro do cárcere. Ao contrário, eles têm uma atitude de respeito absoluta pelo professor que está lá. Mas por que é assim? Percebe? Então, quer dizer, essas desculpas são sempre as desculpas de sempre. A segurança, priorização de segurança. A priorização da segurança. No estado de São Paulo, que se prioriza politicamente a segurança. Então, a construção de novas vagas em presídios de segurança. Quer dizer, mas será que não tem que priorizar outras coisas? Na medida em que a gente acabou de ver que a privação da liberdade leva potencialmente a mais criminalidade, então eu estou diante de uma conta que não vai fechar, né? Porque eu vou ficar construindo mais presídio, mas os presídios vão gerar mais presídio. Então eu vou ficar construindo para sempre, e sempre eu vou ter um déficit de vagas. Nunca vou conseguir criar vagas para atender todo mundo, porque o próprio sistema gera mais criminalidade. Então, você percebe? A argumentação não funciona, não fecha. Fala, depois ela quer falar. Fala. Há um tempo atrás, o STF considerou essa... Estado inconstitucional de coisas. Isso. O que implica na prática essa decisão? Pois é um problema, né? O que deveria? Pois é, qual é o problema, né, da gente considerar um Estado inconstitucional de coisas? É que a gente considera isso um Estado. Né? Essa é uma atitude tendencialmente acomodada ou conformista. Ela, puxa, é assim. É assim nada. Não pode ser assim. Não faz sentido ser assim. Não é possível entrar numa unidade prisional e ver o que a gente vê muitas vezes. Isso é inadmissível. Ser inadmissível significa dizer que deveria haver uma decisão falando, fecha, acabou. Não, mas é que onde é que a gente vai pôr? Não me interessa. Se é para ficar assim, fecha. E aí a gente tem um controle possível pelo próprio judiciário. E isso já foi feito muitas vezes. Em anos passados eu trouxe
Hoje professor de Direito, não aqui, mas na outra faculdade de Direito lá de Ribeirão, que foi corregedor de execuções aqui em São Paulo. E ele teve, na época dele, uma decisão que foi emblemática, que foi exatamente essa. E ele foi muito xingado pelos seus próprios colegas, porque ele falou, fecha. Eu fui visitar, é impossível, é desumano, fecha. E o tribunal disse para ele, você está maluco, você é um irresponsável, olha a decisão que você está tomando, e agora, o que faz? O problema não é meu, fecha. A minha responsabilidade como juiz é dizer, isto não é humano. E aí eu estou provocando o Estado a agir. Com legalidade. Com obediência a princípios fundamentais. E essa foi a atitude corajosa desse juiz. E determinou o fechamento mesmo. Né? E aí uma série de modificações advindas daí. Porque não é possível ter uma cobra dentro da cela. Ter criadouro de ratos dentro da cela. Não ter um vaso sanitário. Não ter água para beber, para tomar banho. Não é possível, isso é uma masmorra. Isso é pré-iluminista. Ah, mas bandido merece isso. Vamos continuar com esse discurso. E discurso muitas vezes aberto. Né? Ela fala que desculpa se adotam, muitas vezes nenhuma. O discurso é aberto, é este. A gente vê em sentenças isso, esse discurso aberto. Quer dizer, isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Não porque a gente seja mais bonzinho ou menos bonzinho, ou porque é uma questão subjetiva, não é. Isso é inegociável. E eu não estou falando para ser bonzinho com o sujeito que cometeu o delito. Ele merece a pena dele, a pena é imposta, e muitas vezes é dura. Ponto. Acabou. Então, essa é a preocupação, a ideia de um Estado inconstitucional de coisas. É um pouco a ideia de que, bom, lamentavelmente isto está assim. Vamos ver se a gente consegue mudar um dia, mas quer dizer, lamentavelmente uma ova. Né? Quer dizer, eu não preciso esforço material. Antes do esforço material, eu preciso de interesse político. Para dizer, isso não tem que ser um Estado de nada, de coisas. Isso é um absurdo. Né? Isso não pode se configurar como um Estado de coisas, coisa nenhuma. Então, o meu discurso não é um discurso pessimista em relação ao direito penal, né? Que é o discurso pessimista da falência. É um discurso otimista, dizer, eu já vi dar certo, eu já vi funcionar. E não precisa de muito, precisa de interesse. Precisa de tratamento humano, só isso. Né? Começar daí, né? De respeito. Como eu disse a vocês, eu nunca vi preso tratar mal o professor. Porque eles respeitam. Aliás, é um dos poucos momentos em que eles conseguem dialogar com alguém. Em que eles se sentem gente dialogando. Nunca vi, e visitei o cárcere tantas vezes com alunos da faculdade, nunca vi nenhum aluno aqui ser desrespeitado. Ao contrário. Eles têm um respeito absurdo. Por quê? Porque eles veem diferente. Porque eles se sentem diferentes. Se sentem tratados como pessoas. Né? Não como lixo. Né? Veja, eu não estou aqui anulando o delito que eles cometeram. Mas a pena, no máximo, é a pena privativa de liberdade. Acabou. Eu não tenho que ser cruel. Eu não tenho que submeter o indivíduo a uma humilhação social, ou uma degradação social. E o custo reverte à sociedade. Ok? Próximo princípio. Princípio da ressocialização. É interessante esse princípio. Em muitos ordenamentos jurídicos, ele é previsto na própria Constituição, como é o caso da Espanha, que a gente acaba de mencionar aqui, a título de exemplo. No Brasil, a nossa Constituição não traz expressamente o princípio da ressocialização, mas ele está no artigo 1º, manifesto da Lei de Execuções Penais. O que significa o princípio da ressocialização? Significa que a pena, qualquer pena em matéria penal, tem que se voltar fundamentalmente à ressocialização do condenado. Pergunto, o que é ressocializar alguém? Reinserir na sociedade? É isso? Como é que eu ressocializo alguém? Propiciando condições para que aquela pessoa não volte a cometer aqueles delitos que levaram ela ao lugar. E como é que eu propicio essas condições? Perceberam que é difícil pensar em ressocialização, não é? Porque também eu posso ter discursos ideológicos distintos. Pois não. É um ambiente minimamente próximo da sociedade. Por quê? Não, assim, acho que hoje em dia o caso
Então você já intui uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, embora nós tenhamos o princípio da ressocialização como princípio penal fundamental, é difícil associar o princípio da ressocialização com a privação da liberdade. Né? Entender, bom, a pena privativa de liberdade ressocializa, ou se volta à ressocialização, é dizer, isso só é contraditório, na medida em que a pena privativa de liberdade o que faz é dessocializar, ela retira o indivíduo da sociedade. Né? Você fala, não, mas eu estou dessocializando para ressocializar, é dizer, estranho, né? O professor Munhoz Conde de Sevilha, em espanhol, ele diz, pretender ressocializar alguém pela privação da liberdade é a mesma coisa do que tentar ensinar um menino a jogar futebol tirando a bola dele. Então, a gente poderia fazer uma regressão, começa numa pena mais pesada e aos poucos. E aí a gente chega à conclusão de que o direito penal tem várias penas, a gente vai aprender todas elas, que se voltam à ressocialização, mas a pena privativa de liberdade não pode se voltar à ressocialização. O que acontece é que, porque eu dessocializo o indivíduo, tem que se dar a ressocialização apesar da pena privativa de liberdade, e não por meio da pena privativa de liberdade. Né? E isso ficou muito claro no raciocínio do seu colega, né? Que intuiu isso de cara. Quer dizer, como é que eu ressocializo, então, apesar da dessocialização? Aí você fala, bom, eu tenho que propiciar um meio mais próximo ao meio social, e é o que ele diz também aqui, não é? Quando fala, eu tenho que tentar reintegrar a sociedade. E você intui uma expressão usada por um criminólogo muito importante, que é o Alessandro Barata, que diz ressocialização tem que se vincular à ideia de reintegração social. Ou seja, ressocializar não é corrigir. Como é que eu faço para aquele indivíduo não voltar a delinquir? Corrijo. Quer dizer, correção traz uma ideia moralizante, impositiva, que não funciona. Por que não funciona? Funciona enquanto o indivíduo está numa instituição total, que é o cárcere, por exemplo. Depois ele não vai estar mais, na sociedade o sujeito não está mais controlado o tempo todo. E aí essa imposição, pela imposição, não vai funcionar. Então, a ressocialização não pode ter a ver com essa correção no sentido moralizante, até porque num Estado democrático de direito, um dos fundamentos é o pluralismo, como a gente já viu. Eu não posso obrigar o indivíduo a mudar a sua personalidade. Então, como é que se dá essa ressocialização? Por meio da reintegração social. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu apresente hoje a vocês um grupo meu de extensão aqui da faculdade, imaginário. E eles entram aqui, né, são 20 integrantes, todos de preto, com uma maquiagem pesada, um cabelo meio doido, usando umas gírias que vocês nunca viram. E um deles pega o microfone e convida vocês a um retiro espiritual no final de semana. Aí, quem quiser entrar no grupo, pode fazer uma experiência com a gente esse final de semana. Quem se candidata? Tenho certeza que 90% vai se fazer de morto aí. Né? Ficar anotando, fingindo que está fazendo qualquer coisa para não ter que se inscrever em nada, não é? Mas tem sempre os 10% de corajosos. Vai, grupo de extensão, vamos lá, vai. Vamos. E vão lá para o retiro, não é isso? Vocês chegam lá no retiro e eles se portam de um jeito que, enfim, é estranho a vocês. E eles têm dinâmicas lá, enfim, nesses encontros, e eles dizem, bom, aqui então a gente vai fazer uma dinâmica agora, mas aqui o negócio, uma das regras aqui, nossas de convivência, o último que fala numa discussão, em qualquer tipo de comunicação, ele é cuspido pelos outros. Tá bom. E aí? Aí alguém é o último lá na discussão. Vamos cuspir, não? Vocês vão cuspir nele? Espero que não, né? Que vocês sejam educados. Afinal de contas, papai e mamãe ensinaram outra coisa para vocês, não é isso? Vocês cospem, não? Não só não cospem, como arrumam qualquer desculpa para voltar mais cedo. Né? Fala, sabe o que aconteceu? Eu tenho que, puxa vida, que pena, vou ter que voltar para São Paulo, porque né, eu vou ter que pentear o cabelo agora. E vocês desaparecem, não é isso? A partir desse exemplo grotesco, mas metodologicamente útil, o que vocês puderam concluir? Vocês aceitam a regra do grupo? No caso de vocês, vocês não aceitaram. Por quê? Porque vocês não se sentiram pertencentes ao grupo. É
aquela regra não foi capaz de motivar vocês, justamente porque não há relação de pertencimento, sim ou não? Com esse raciocínio eu trabalho a Alessandra Barata, que diz para eu ressocializar alguém, eu só consigo atingir a ressocialização se eu conseguir reintegrar esse indivíduo à sociedade. Porque se ele se sentir pertencente ao grupo, ele é capaz de se motivar conforme as regras do grupo. Senão, não. E é muitas vezes o que acontece, eu já disse, o discurso dentro do cárcere, eles falam, vocês são a sociedade, a gente é bandido. Então por que eu tenho que obedecer às regras de vocês, que não são as minhas? Percebem? Não motiva. Né? Então eu só consigo motivar com a reintegração. Como é que eu promovo a reintegração social do indivíduo? A gente já viu que isso não pode ser imposto no Estado democrático. E eles disseram, eu tenho que propiciar meios. Que meios são esses que eu posso propiciar? Vejam que quem tem a autodeterminação, o seu autogoverno, são os próprios indivíduos. Que então não funcionam como um objeto da ressocialização, mas como sujeitos da ressocialização. Se isso é assim, os meios que eu propicio têm que ser meios adequados àquele indivíduo para que ele possa se reintegrar à sociedade. Por isso a gente dizia, não faz sentido nenhum, né, o tipo de laborterapia, entre aspas, né, de fazer os indivíduos, já vi isso, dobrarem papel. Né? Ah, bom, então fica, o que ele está fazendo na cela? Agora é atividade laborterápica. Que bacana, o que é isso? Aí ele fica dobrando papel e pondo no saquinho. Puxa, né? Para que serve isso? Não, olha só, olha como ele fica calmo. Esse sujeito aí que você está vendo, ele é multi-homicida. Mas olha como ele está nesse momento bonzinho lá dobrando o papel dele. Ele está se ressocializando. Tá? Não tá nada. Ele está controlado, ele está submisso. E ressocializar não tem a ver com impor uma atitude de submissão. Até porque não funciona. A gente já disse que o Estado não é onipresente. Ele pode ser dentro do cárcere, fora ele não é. O que seria ressocializar esse indivíduo? Promover meios de reintegração social. Dizer, bom, o que você sabe fazer? Eu só fiz até o primeiro ano do ensino fundamental. Você é analfabeto? Então, eu sou. Vamos ser alfabetizados? Vamos promover sua alfabetização? Não, eu já tenho, mas eu parei no final do ensino fundamental. Quer aprender informática? Quer aprender, sei lá, qualquer outra coisa? Puxa, legal. Aprender um idioma? Não, professora, ensinar inglês agora para bandido? Isso é reintegrar socialmente. Porque eu permito que, depois do cumprimento da pena, ele tenha uma atividade. Ele volte à sociedade. Então percebam que a ressocialização é uma necessidade, ou uma exigência ao Estado. E ela se dá na pena privativa de liberdade, apesar da pena. Trabalhar com isso, porque o direito penal seria a última instância. Claro. De um problema social muito mais profundo, sabe, da sociedade. E como é que você acha que... É interessante, né? Porque a gente fala em reintegração social, às vezes tratando de indivíduos que nunca foram integrados socialmente, não é isso? E aí você fala, puxa, mas então você fala pretensioso. Mais do que pretensioso, pode parecer hipócrita querer usar justamente o direito penal para integrar indivíduos, não é? E na verdade o direito penal não serve para isso. Qual seria a eficácia? Não é? O direito penal não serve para isso. É dizer, mas já que ele foi aplicado e já que o indivíduo foi preso, é obrigação do Estado buscar integrá-lo socialmente. Então aquele discurso social de, mas tem tanta gente desempregada no mundo, a gente vai ficar priorizando agora preso? Vai. Não significa que eu tenha que fechar os olhos para os outros, porque o Estado tem que ter suas políticas. Você considera, muito eficaz ou... Muito eficaz? Na medida que eu reintegro o indivíduo na sociedade, o índice de reincidência cai dramaticamente. Mas dramaticamente. Eu dou um exemplo pessoal para vocês. Num dos anos que a gente trabalhou dentro do cárcere, com o GEDUC, o Grupo de Diálogo Cárcere, Universidade e Comunidade, é um grupo fundado pelo professor Alvino aqui. Num dos anos,
os alunos conheceram, já não me recordo do nome dele, mas um preso, até com uma pena muito longa, que foi capacitado para realizar um trabalho de produção de eu não sei nem dizer a peça que ele fazia, porque era de um setor de atividades absolutamente técnico, específico, mas ele sabia fazer aquele negócio como ninguém. Tão bem que ele foi alçado, né, a gerente da oficina interna lá do cárcere. Né? E os alunos puderam falar com ele, e no dia que os alunos foram, ele estava super feliz, porque ele explicou todo o trabalho, com muito orgulho, falou, isso aqui eu aprendi a fazer aqui, é super bacana, e mais, a minha pena acaba em 6 meses, e eu já tenho a minha vaga garantida, eu vou ser gerente na fábrica. Quer dizer, e os alunos olharam para ele e falaram, bingo, é isso aí. Qual é a probabilidade desse sujeito voltar a delinquir? Não sei. Ele pode voltar a delinquir? Pode. Qual é a probabilidade? É muito menor do que aquele que ficou dobrando papel. Sim ou não? Essa é a ideia, não é? Desse processo de ressocialização. É dizer, isto é impossível? Não, mas a partir deste princípio, o Estado tem que promover uma política de mudança de cultura social. Vocês conhecem muitos condenados, não? Que trabalham em empresas da família de vocês, dos amigos de vocês, não? Conhecem algum, não? Na casa de vocês tem condenado trabalhando, não? Motorista, faxineira, sei lá eu. Nesses subempregos? Não, professora, Deus me livre. A gente pede sempre o atestado de antecedentes, não é isso? Ia dizer, por quê? Porque vocês são malvados? Não, porque essa é a cultura social. Quem dá esse exemplo para vocês? O próprio Estado. Concursos públicos. Qual é o primeiro requisito do edital? Não ter antecedente criminal. Olha a mensagem que o Estado está passando. O Estado está falando, eu não contrato delinquente. Então por que vocês, sociedade, têm que contratar? Percebe? Quer dizer, que política que o Estado está promovendo? É dizer, não, professora, mas está certo o Estado, porque como é que vai trabalhar num cargo público alguém que cometeu um delito? É incompatível. Quer dizer, incompatível? Eu entendo que um juiz condenado por crime de corrupção não possa, no futuro, fazer um novo concurso e ser juiz. Não é? Até você pode falar, bom, olha, existe, enfim, né, há que se tomar cuidado com esse caso em nome de um interesse maior. Agora, imagine um indivíduo, vou ser bem dramática, imagine um indivíduo absolutamente machista que matou a mulher a facadas, porque soube que ela tinha outro. Né, e a tinha como sua propriedade, então simplesmente resolveu matá-la. Horrível, né? Cumpriu uma pena gigantesca, a pena acabou e agora ele se apresenta num concurso público para trabalhar como funcionário da triagem da Prefeitura de São Paulo na ouvidoria. Pergunto, há alguma incompatibilidade? Ai não, ele é um sujeito violento, absurdo. Ele já foi condenado, ele cumpriu a pena dele. Acabou. Acabou. Qual é o problema de contratá-lo? Nenhum. Ele continua a ser uma pessoa. Não pensar assim significa dizer que eu vou condenar de forma vitalícia o indivíduo. Vou colocar uma etiqueta na testa dele e dizer, você é delinquente, vai morrer delinquente. Ninguém mais quer você. Você não faz mais parte da sociedade. E isso não é um direito penal democrático. Então o Estado seria o primeiro a dar o exemplo. Ah, mas será que se o Estado fizesse isso, a sociedade também faria? Há formas muito inteligentes de promover uma alteração de mentalidade da sociedade. Uma das formas mais inteligentes é mexer com o bolso. Quer dizer para o empresário, tudo bem, você tem uma fábrica, se 5% dos seus funcionários forem egressos do sistema penal, você vai ganhar uma isenção tributária. Um desconto no recolhimento do tributo X. Quantos empresários vocês acham que vão contratar? Todos eles. É difícil isso? Não, é uma política do Estado e que funciona muito bem. E quando mexe no bolso, funciona melhor ainda. A sociedade aprende muito rápido. Isso é assim em outras sociedades, por exemplo. É muito mais frequente em algumas outras sociedades a aceitação do condenado. Isso não significa o apagamento do delito. Ok, você cometeu um delito, cumpriu a pena, tá bom. Que pena pra você, né? Quer dizer, que chato isso que aconteceu na sua vida, mas tá bom, eu te aceito. Mas percebe como é perverso? Porque o Estado está falando isso, eu não vou te contratar aqui para o serviço público, porque o tempo seu no cárcere
se transformou numa escola de criminalidade para você. Mas quem propiciou isso? Foi o próprio Estado. Completamente. Mas é o próprio Estado que propiciou isso. E ele está falando agora que por causa disso ele não vai contratar? Então acabou, né? Então perceba como esse discurso esconde, na verdade, esse discurso de exclusão completa da sociedade, né? De forma vitalícia. Quer dizer, uma vez delinquente, sempre delinquente, acabou. Né? Sua brincadeira na sociedade. Você não é mais parte da sociedade. Não posso. Né? Democraticamente, não posso. Com os valores que a gente tem para o direito penal, não posso. A ressocialização é um princípio. É claro que outras penas, que não a privativa de liberdade, promovem diretamente essa ressocialização. E aí elas podem funcionar muito bem. Exemplo, vocês ainda vão aprender comigo, mas exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Olha que bacana. Né? Condenar um indivíduo a prestar serviços à comunidade. Houve um caso muito interessante no IML de São Paulo. Um estelionatário, sabe o que é o crime de estelionato, não é? Você, mediante fraude, induzir alguém a erro para obter uma vantagem econômica indevida. Todos vocês e eu também somos potenciais vítimas de estelionato. Não, eu não vou ser enganado por ninguém. Essa história de conto do bilhete premiado, essas coisas, isso é papo de gente ingênua. Não é, professor? Eu sou mais inteligente que isso. Não se enganem. O estelionatário é altamente inteligente. Quando eu estava lá no departamento jurídico, os meus melhores clientinhos eram os estelionatários. Porque eles são muito inteligentes. Eu lembro a mãe de um me falava, não deixe suas coisas na mesa enquanto ele estiver falando com você, porque ele vai levar tudo e você vai deixar. Ele é assim, ele convence qualquer um de qualquer coisa. E, de fato, essa é uma característica criminológica do estelionatário. Não existe estelionatário burro. Para enganar alguém, ele tem que ser inteligente. Em São Paulo, um estelionatário de longa carreira foi finalmente pego e condenado. E o juiz que o condenou com uma pena de estelionato, a pena mínima baixa, não condenou ao cárcere, mas condenou a prestar serviços à comunidade. Aonde? Junto ao Serviço de Verificação de Óbito e ao IML. Fazendo o quê? Convencendo as famílias a doar os órgãos do morto. Aumentou 400% a doação de órgãos. Ele ficou queridíssimo. Tanto que quando acabou essa prestação de serviço, ele foi convidado a continuar como funcionário. Quer dizer, o que aconteceu? Foi utilizada uma capacidade natural que ele tinha, e não só a inteligência, mas a capacidade de convencimento, com uma utilidade social fabulosa. Fabulosa. Isso é reintegração social. Não, vamos jogar ele no cárcere. Olha a diferença. Entre uma reação e outra, para fins de utilidade social. Isso é ressocialização. Alguém tinha levantado a mão, você, depois você. A questão de diminuir a pena por bom comportamento, esse bom comportamento não seria um parâmetro errado, porque os presos se comportam bem porque eles estão sendo submissos a isso. O parâmetro não seria, quão ressocializados eles já estão. Essa é uma questão interessante. Dizer bom comportamento significa ressocialização? Primeiro que não existe bom comportamento. O bom comportamento como requisito para diminuição de pena ou progressão de regime não pode ser entendido como bom comportamento, como um comportamento exemplar, e tal. Porque na verdade o que se espera do cárcere é que ele degrade o indivíduo. Então dizer, não, o indivíduo não tem bom comportamento, porque ele nunca sorri, ele se isola completamente, ele trata as pessoas com rispidez, ele nunca quer fazer atividades em grupo. É dizer, puxa, que comportamento horrível. Dizer, não, esse é o comportamento do cárcere. Eu fiz isso com ele, quando eu prendi. Então, bom comportamento significa, na verdade, ausência de mau comportamento. O que é mau comportamento? A prática de faltas disciplinares. Então, ele tentou agredir o funcionário, ele tentou fugir, ele estava com o celular na cela. Isso é mau comportamento. O bom comportamento não é o bom comportamento que a gente fala no ambiente escolar, no ambiente social em geral. Quer dizer, mas tem situações que levam a uma diminuição de pena, isso chama remissão de pena, a gente vai estudar também? Tem. Vocês acabaram de ver, pelas notícias do jornal, no geral, que a leitura é uma das formas de remissão de pena. Porque é uma das formas de ressocialização, assim como a educação, assim como o trabalho. Vocês vão aprender comigo que para cada 3 dias trabalhados, jornada de trabalho normal mesmo,
para cada 3 dias trabalhados, 1 dia menos de pena para cumprir. Por que isso é assim? Por conta da ressocialização. Porque se entende que na medida que o indivíduo está se reintegrando à sociedade, a pena é menos necessária para ele. Né? Então essa é uma medida de justiça. Mas isso não tem a ver com bom comportamento no sentido moral. Né? Ou falando, não, mas é que os indivíduos fingem ter boa... Não tem nada disso. Na verdade, o cárcere o que causa é uma degradação do comportamento mesmo. Alguém fala. No Código Penal diz que é proibido ter sanções, penas de trabalho compulsório. Qual que é a diferença desse trabalho comunitário para o trabalho compulsório? O trabalho compulsório é aquele trabalho que existia na época do Império no Brasil, né? As galés, que aliás existia desde antes disso, quando as ordenações do reino vigoravam aqui no Brasil, né? Quando o Brasil era Brasil colônia. Lembram das galés nas aulas de história? O que era? Era trabalhar com a bola de ferro ou trabalhar remando o navio. Não é isso? Isso é o trabalho compulsório, né? No sentido fisicamente imposto. Você está com a bola de ferro, você vai fazer isso. A prestação de serviços à comunidade não é compulsória, ela substitui a pena privativa de liberdade. Você não pode obrigar o sujeito a fazer isso, né? Colocar aquela bola de ferro, trabalha aí, você não pode fazer, né? Ou bater, impor de forma física. Se o sujeito não quiser prestar serviço, ele pode cumprir outra pena, né? Que é a pena que substituiu essa, que é a pena privativa de liberdade. Em relação à ressocialização, o que poderia ser feito para ressocializar o político, por exemplo, Eduardo Cunha? É uma excelente pergunta essa, né? É dizer, professora, quando a gente fala de ressocialização, a gente está adotando um discurso de marginalizados sociais, não é isso? A resposta é não. A ressocialização adquire um sentido normativo para a gente. Quer dizer, imaginem um agente político desses que vocês conhecem, famosos, antigos da nossa política, né? Riquíssimos, mas que continuam, em tese, cometendo crimes, contra a administração pública, cometendo crimes de corrupção. Você fica até imaginando, mas por que o indivíduo que tem tanto dinheiro ainda quer mais dinheiro? Mas enfim, o sujeito continua. E você fala, bom, se ele for condenado, ressocializar o quê? Ele fala 8 línguas, ele mora numa casa que eu nunca na minha vida vou conseguir nem entrar em uma parecida. Ele tem uma cultura, ele estudou em colégio suíço. Ressocializar o quê para esse sujeito? É mais fácil ele me dar uma aula do que dar uma aula para ele de qualquer coisa, não é isso? Se eu trouxer ele para falar para vocês, hoje aqui para sentar, vocês vão dar a mão, doutor fulano de tal, puxa, que satisfação tê-lo conosco, né? Pessoa culta. Indivíduos assim, com essa condição social, precisam ser ressocializados? A resposta é sim, porque eu estou falando de ressocialização normativa. O sujeito não tem consciência do valor protegido pela norma penal. Então, um sujeito que teima em continuar promovendo o crime de corrupção não está entendendo que esse dinheiro que ele está desviando está matando pessoas do outro lado. Então, ele precisa ser colocado em contato com isso. Eu não estou falando de crueldade, não estou falando de tratar mal ninguém, estou falando de pena e de ressocialização. Ele precisa ser ressocializado? Sim, porque ele não entendeu que o dinheiro é público, não é dele. E público não significa também dele. Público significa que tem pessoas que precisam disso, dessas prestações do Estado. Então, claro que ele precisa ser ressocializado. Porque tem gente que, inclusive, muito menos condição social, que já entendeu isso que ele não é capaz de entender. Então, ressocialização não tem a ver com poder econômico. Eu não estou adotando um discurso seletivo aqui. Não é essa ressocialização do marginalizado social. É claro que, muitas vezes, pela seletividade do sistema, quem eu pego... O cliente eleito pelo sistema penal é um marginalizado social. Ou quantos políticos vocês acham que estão no cárcere? Agora um pouco mais, mas ainda assim pouquíssimos, né? Quantos por cento do sistema carcerário se representam? 1%? Quer dizer, mas ainda assim, precisam ser ressocializados? Sim. Ressocialização normativa. Ok? Mas esse discurso não é de correção? Eu não senti... Qual é o discurso de correção? O discurso de correção é um discurso moralizante. É dizer, você é um degradado. Você tem uma personalidade degradada. Você é incapaz de viver em sociedade. Eu vou te ensinar a ser uma boa pessoa. Esse é um discurso de correção imposto. Em primeiro lugar, quem está ensinando quem? Quer dizer, então eu sei o que é certo, o que é ser boa pessoa e você não sabe, é isso? Quer dizer, isso democraticamente já começa enviesado, já começa errado. Já tem uma cara inadmissível. Só a partir dessa ideia de imposição.
Mas o grande problema é o discurso moralizante. Aqui eu não estou fazendo o discurso moralizante. Estou falando, eu preciso prender esse sujeito, esse empresário ou grande político, porque ele é um degradado. Não é isso. Não estou falando da degradação. Estou falando, a norma que ele infringiu é uma norma muito importante na medida em que projeta um valor, né, um bem jurídico, que é um bem jurídico fundamental para a sociedade. Né? Quer dizer, quando a gente fala de corrupção, por exemplo, qual é o problema da corrupção? Ela viola a igualdade ou a possibilidade de igualdade de participação na vida social. Não é? Quando eu passo na frente, quando eu furo fila, quando eu desvio dinheiro público, qual é o problema aqui? É isso, eu crio uma desigualdade no processo de participação social. Não é? E este é um interesse social que é fundamental, eu diria, para uma democracia. A violação disso desfaz materialmente a própria essência da democracia. E é isso que se discute hoje no nosso país, por exemplo. Né? O desfacelamento da nossa democracia por conta de uma corrupção sistêmica. Então, eu não vou ensinar esse indivíduo a ser bonzinho ou a não ser degradado. Né? Eu tenho que levá-lo a... ou possivelmente, né? Eu não posso obrigar, mas eu tenho que mostrar para ele a necessidade de motivação conforme essa norma. Ensinando o valor dessa norma. E uma vez, teve alguns anos atrás, não nesse caso recente, mas no caso anterior, houve a condenação de um agente político envolvido num caso parecido, a prestar serviços à comunidade, atendendo o público num setor, num hospital público, fazendo triagem. E a sua defesa imediatamente recorreu da decisão, falando: isso viola o princípio da humanidade das penas, porque essa pena que está me sendo imposta é uma pena degradante, é uma pena humilhante, na medida em que a sociedade toda vai me ver ali, naquele setor de triagem, eu vou ficar sendo humilhado diariamente. Pergunto. A pena imposta é humilhante ou degradante? Não. Em primeiro lugar, porque não degrada ninguém trabalhar no serviço de triagem. Talvez a ele sim, porque ele nunca trabalhou assim. Não, mas isso não degrada. Degrada se a pessoa foi exposta a uma humilhação, o que não era o caso, porque a pena nem tinha começado. Então não havia nenhum indício que alguém ia tratar ele com desrespeito ou com, enfim. Quer dizer, então a pena por si não é uma pena degradante. Ao contrário, é uma pena que promove a ressocialização. Na medida em que ele desviou recursos públicos voltados à área da saúde, é importante ele trabalhar num hospital público para ver como é que é. Para ver que as pessoas precisam desse sistema de saúde. E o problema é que são os hospitais públicos hoje justamente pela ausência de recursos que são desviados. Olha que maneira legal de socializar. E eu não estou falando de crueldade, de humilhação, de vergonha, de nada disso. Estou dando uma valoração objetiva. Aproximar um indivíduo, ainda que seja um indivíduo que estudou no colégio suíço, dessa realidade social pode levá-lo a tomar consciência sobre o valor da norma. Isso não tem nada de moralizante, perceba. Até porque isso é uma possibilidade, eu forneço meios para. Se ele vai querer continuar sendo corrupto, aí uma questão pessoal, uma opção pessoal, que democraticamente eu aceito e que impõe as consequências também respectivas depois. Entendeu a diferença? A partir do exemplo? Ok? Pois não. Professora, tem uma questão com relação à designação de vantagens durante o período da pena para uma pessoa que tem curso de ensino superior. Eu não consigo enxergar muita lógica disso, porque você meio que incentiva a desigualdade. Não pode. Você meio, Em primeiro lugar, né? Quem cumpre pena, cumpre pena. Não importa se tem nível superior, inferior, não tem nível, não importa. Né? O apenado é o apenado. O que nós temos ainda no Brasil é a chamada prisão especial, que é a prisão cautelar para quem tem nível superior. Né? E se diz, não, quem tem nível superior tem que ficar separado dos outros. Eu vi um dos nossos políticos importantes brasileiros, em seu interrogatório perante o juiz, recentemente, dizia: eu estou vivendo uma desgraça, porque eu estou preso junto com pessoas, com delinquentes, pessoas absolutamente perigosas, e eu estou vivendo um quadro diário de insegurança. Quer dizer, qual a diferença entre eles? Quer dizer, não, a diferença é que um usa terno e gravata, os outros não. Quer dizer, isso democraticamente não pode implicar um tratamento diferente. A prisão especial é uma excrescência do nosso ordenamento jurídico. Isso não é pena, porque não pode, pena é pena igual. A única coisa que
o único critério que pode justificar um tratamento diferenciado, que não é um tratamento melhor, é um tratamento diferenciado, é o critério da segurança. Por exemplo, imagine, senhor juiz, condenar um indivíduo por ter estuprado e posto fogo numa criança pequena. O que vai acontecer com ele quando ele ingressar no sistema carcerário? Não se enganem, senhores, a sociedade é esta e é a mesma lá dentro do cárcere. Vocês gostaram da ideia do estuprador, da criancinha? Vocês ficaram enojados. Os encarcerados também ficam. Eles também não aceitam. A diferença é que lá eles acabam muitas vezes agindo com violência direta contra o indivíduo. Então o que vai acontecer com ele se ingressar no sistema penitenciário normalmente? Ele vai ser morto. Ou ele vai também sofrer violência sexual. Então o que eu tenho que fazer com esse sujeito? Eu tenho que isolar dos outros presos. Não é? Então hoje, por exemplo, nós temos estabelecimentos prisionais voltados exclusivamente à custódia de indivíduos que cometeram crime sexual. Aí tudo bem. Mas eu diferenciei o tratamento? Sim. Porque ele é mais ou menos que os outros? Não. Porque eu estou custodiando uma vida e eu sou responsável por ela. Eu não posso abandonar ele lá dentro porque vai dar errado. Ou, por exemplo, imagine que eu, juiz, estou condenando um policial militar que entrou numa comunidade e deu um tiro numa criança de 3 anos, na cabeça da criança. E eu estou condenando ele. Vamos colocar ele no cárcere, não? Quanto tempo ele vai durar no presídio? 10 minutos, talvez? Até porque ele é policial militar. O que vai acontecer? Ele vai sofrer violência. Eu tenho que ter um estabelecimento específico para ele. Isso não significa regalia. Isso significa que eu estou preocupada com a vida dele. Agora, um indivíduo tem nível superior, então ele merece um tratamento melhor. Nem melhor nem pior. Igual. Igual. Por isso que o Instituto da Prisão Especial, que de novo não é pena, é uma prisão cautelar, há que ser removido do nosso ordenamento. Assim como a gente tem a discussão do próprio foro especial. Quer dizer que não faz sentido, né? A gente fala, não, mas é que algumas pessoas são diferenciadas da sociedade. Democraticamente eu não posso promover isso. Mas retirar essa prisão especial não é alargar a situação de erro, que é a situação degradada dos presos, e jogá-los também, fica todo mundo ruim igual? Não, porque não tem que ficar todo mundo ruim igual, tem que ficar todo mundo igual. Né? Teria que ficar todo mundo bom igual. Né? Porque muitas vezes esse é o discurso. Né? E esse foi um discurso usado num interrogatório recente que eu narrava para vocês. O sujeito falava, não, mas o sistema é caótico. Como é que vocês vão me largar lá dentro? Eu mereço ficar num lugar diferente. Quer dizer, o sistema é um sistema para todo mundo. Ele tem que ser bom para todo mundo. Então isso não é fundamento para dizer, não, é que você é um sujeito diferenciado e não vamos, né, deixar você se sujeitar a esse tipo de coisa. Não. Então isso não é argumento. Fala, Fernando. Como fica a situação do psicopata, a ressocialização do psicopata? Adorei essa pergunta. No segundo semestre a gente vai estudar pena, as medidas de segurança, vai estudar doença mental e vai estudar o maior desafio do direito penal nessa esfera, que é o psicopata. Eu vou adiantar um pouco, Fernando, eles não vão entender muito, mas, enfim, eu sei que você já tem mais formação, inclusive jurídica. É dizer, o psicopata, ele é um doente mental, tecnicamente falando. Não é? É dizer, um doente mental, na linguagem do direito penal, né, para aquilo que tem relevância para o direito penal, é alguém que não tem uma perturbação mental e, a partir dessa perturbação mental, não tem a capacidade de entender e se autodeterminar, né, sobre a ilicitude da sua conduta. Esse é um conceito jurídico. Quer dizer, o psicopata tem essa característica? Tem. Ele é um doente mental. Um doente mental, conforme a nossa legislação, não pode sofrer pena. Tem que sofrer uma medida de segurança. É uma medida de segurança projetada em tese para sua ressocialização a partir da cessação da sua periculosidade social. Quer dizer, isso para um psicopata não funciona, né? Até porque não tem cura, né? Essa sua perturbação mental. E uma pena, por outro lado, também não funciona para ele, porque ele também é incapaz de se ressocializar, né, para a sociedade. Quer dizer, ele
entende perfeitamente o valor protegido pela norma, ele não tem nenhuma dúvida. Aliás, os psicopatas também, criminologicamente, são indivíduos muito inteligentes e com uma capacidade de adaptação social e de inter-relação social altíssima. Né? São indivíduos muitas vezes manipuladores, quer dizer, eles exercem atividades de liderança na sociedade. O psicopata não é aquele doente mental que baba, né? Que a gente é o nosso fantasma de doente mental. Ele é muito bem inserido na sociedade. E ele sabe exatamente quais são os valores, enfim, a importância em geral desses valores, só que ele é egocêntrico. Quer dizer, esses valores são importantes até a página 2. Né? Quando esbarram no interesse pessoal dele, aí ele passa por cima do valor. Aí isso deixa de ser importante. Essa é a característica do psicopata. Né? E aí ele age. Você fala, nossa, mas aquela pessoa maravilhosa, como é que foi capaz de esquartejar a vítima e colocar na lixeira? Né? Quer dizer, por causa disso. Né? Que na verdade as relações sociais dele são todas estabelecidas com base na utilidade para ele. Né? Ele manipula as relações. Ele fala, não, você é melhor amigo da vítima e ele esquartejou a vítima, mas ele nunca foi o melhor amigo. Mas ele soube manipular a relação de forma a parecer que era melhor amigo porque aquilo era importante para ele. Né? Então, as características do psicopata são o egocentrismo, né? Quer dizer, ele se baseia sempre nos próprios interesses, e a falta de arrependimento. Não adianta você falar para ele, olha, mas esse valor é importante, mas tá bom, eu sei. Mas não vem conflitar comigo, porque aí, para mim, vai deixar de ser importante. E isso não vai mudar. Não tem forma de mudar. A pena pode ser qualquer uma que eu aplique. Isso não vai mudar na cabeça dele. E por isso que a gente diz que esse é um grande desafio para o direito penal. O que eu faço com um indivíduo assim? Não, então eu coloco no manicômio judiciário, ou no hoje hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E a pergunta é, para que eu coloco ele lá? Para tratá-lo de forma medicamentosa? Dizer, mas não tem cura isso. Então, o que se faz com um psicopata? Na verdade, não tem muito o que se fazer. Muitas vezes eles cumprem pena, né, porque eles são considerados não totalmente irresponsáveis, porque se entende pericialmente que eles tiveram, sim, alguma capacidade de entender o caráter ilícito da conduta que praticaram, então se aplica uma pena, mas a gente sabe que essa pena é absolutamente, para ele, sem sentido. Né? É dizer, o que ele aprende com a pena? E o psicopata é bom disso. Eu não posso ser pego. Ele aprende a fazer mais bem feito, para fugir disso, dessa consequência. Mas só isso. Né? Materialmente, ele não é capaz de internalizar esses valores para ele, para sua conduta. Então, quando você me faz essa pergunta, a resposta é: esse é um dos grandes problemas do direito penal. Como tratar um psicopata? Então, a aplicação de uma pena a ele, Fernanda, tem um sentido muito mais comunicacional à sociedade como um todo do que uma resposta individual. Como é que se vai lidar com isso em direito penal? Como é que se corrige isso no sentido de ressocialização? No direito penal não dá. Por fora. Não dá. E o por fora também é complicado, né? Como é que a sociedade lida com o psicopata? Não, ele existe e ele se sobressai, Fernando. Psicopatas são líderes. Né? São pessoas que normalmente assumem cargos de liderança, situações em que eles são expoentes. Entenderam o princípio da ressocialização? Entenderam tudo em matéria de princípios penais fundamentais? Ficou alguma dúvida? Na aula que vem a gente vai começar a trabalhar agora tecnicamente. Então a gente já viu os princípios, a gente já viu toda a base política, né, que é pano de fundo, a aplicação do direito penal. Agora a gente vai começar a aplicar o direito penal. Né? Então agora eu vou começar a ensinar vocês a resolver casos. E a gente vai começar na primeira aula de resolução de casos, não é, a estabelecer os parâmetros desse processo valorativo. Ou seja, se resolver casos implica valorar condutas para determinar se elas são crimes ou não é isso que a gente falava desde o começo do ano? Essa valoração tem que partir de um parâmetro. A gente já estudou vários, mas é claro que essa valoração parte de um parâmetro imediato. Qual é o parâmetro imediato de qualquer valoração? A norma correspondente. A gente já viu que os delitos não são entes que existem na realidade, né? Delitos são construções normativas. Então, algo só é delito porque tem uma norma que diz que é. Esse é o princípio da legalidade, não é isso? Então, para julgar determinada conduta, para saber se ela é delito ou não, vocês vão ter que partir da norma, que estabelece que aquela conduta, em geral, é um delito, não é isso? Para percorrer esse caminho valorativo, antes de mais nada, o que eu vou ensinar vocês na quarta-feira que vem, é escolher a norma que vocês vão usar como parâmetro. Como assim escolher a norma? Não está claro qual é a norma? Não, né?
Vocês juízes não vão receber uma etiqueta, né? Esse aqui, homicida, 121 do Código. Vocês vão receber um caso da vida. E vocês vão ter que encaixar esse caso da vida em alguma norma ou não. Então, e isso não é fácil. Eleger a norma para parâmetro. Né? Então, a gente vai na aula que vem aprender a eleger essa norma. Depois que a gente aprender a eleger essa norma, a gente vai voltar os olhos ao caso e entender as características que identificam ou não esse caso como um crime. Tá bom?